Eu sou o Diego do Seu Nascimento, sou arte educador aqui do SESC e vim te convidar hoje para a gente brincar e investigar algumas possibilidades de criação a partir da exposição Entre o Sagrado e o Profano do artista Nelson Hartmann. Se você não me enxerga, mas me escuta bem, eu sou um homem de pele branca, cabelos castanhos, uso uma armação de óculos preta, estou atrás de uma mesa com uma toalha branca, com alguns materiais de lápis de cor, revistas para recortar. Bom, as possibilidades que a gente criou aqui são pensando em materiais que você pode ter em casa, e aí a partir disso a gente vai conversar um pouquinho sobre a produção desse artista da cidade de Ijuí. Para começo de conversa, o Nelson ele não gosta muito de se intitular em alguma categoria artística. Durante toda a sua vida ele tem estudado e pesquisado e compondo o seu processo artístico a partir de diferentes técnicas. Dentre as principais formas do seu trabalho, a gente percebe a relação com a tinta acrílica sobre tela, sobre papel e também sobre a arte digital. E a partir disso, pensando em alguns elementos da exposição que está correndo pelo SESC na galeria virtual, a gente vai pensar algumas atividades. Bom, as atividades foram pensadas a partir de 3 grandes simbologias que são marcantes nas obras expostas aqui pelo SESC. É a gente observar a composição e a forma com que o Nelson ele consegue retratar as suas obras, ele consegue nos convidar para ler as suas obras com um olhar que nos aguça a imaginação, que nos aguça a pensar sobre de onde são esses seres, essas figuras esguias, meio híbridas, essas figuras andrógenas, que à primeira vista nos soam um pouco diferentes, e é pensando justamente nesse elemento da observação que a gente chega no primeiro ponto, que é a Lua. Para muitos povos indígenas, a Lua, assim como o Sol, são elementos primordiais na cultura, no plantio e inclusive na forma com que essa comunidade se relaciona. Na obra do Nelson, a gente percebe que a Lua, inclusive em algumas passagens o Sol, né, essa transmutação da Lua que dá lugar ao dia, ao Sol, elas são figuras importantíssimas. Por isso, a gente vai convidar você para observar, para espiar. Afinal, você já espiou a Lua hoje? Não? Então vem com a gente, porque com simples recursos você pode espiar a Lua. A gente vai usar um rolinho de papel higiênico, um CD ou qualquer outro objeto que você tenha em casa que tenha uma esfera em que seja possível espiar. E aí você vai na rua, numa noite em que a Lua esteja bem visível. Observe as fases que essa Lua vai estar. Será que é Lua cheia, Lua minguante, Lua crescente ou Lua nova? Espie, observe de diferentes ângulos, com diferentes vazados, quão longe, quão perto essa Lua está. Fotografe e registre. Em diferentes dias, a Lua pode possuir cores diferentes, pode ter mais nuvens, menos nuvens perto dela. Enfim, trace as suas observações. Algumas obras que podem nos ajudar a ver essa relação da Lua na obra do Nelson são um outro ponto que também a gente pode pensar a partir da produção deste artista são figuras híbridas. Figuras que têm características humanas, angelicais, místicas. São esses seres que nos remetem à imaginação. E é pensando nisso que a gente vai trabalhar com alguns recortes de revista nas quais vocês vão recortar figuras humanas. E aí, a partir dessas figuras, a gente vai compor cenários para elas. Aqui eu tenho
algumas luminosidades. A gente percebe a repetição dessas figuras, que por vezes parecem mulheres, por vezes parecem anjos, porque a gente não consegue definir muito bem. Então é bacana a gente pensar essa composição, uma pessoa, uma figura em uma perspectiva mais perto da gente, outras mais distantes, né? Uma menor, uma maior. Pensa essa composição aí também enquanto você for fazer a imagem. Aqui, a gente tem aqui a possibilidade de fazer essas asas, né? De tentar trazer essas características desses seres híbridos, desses seres alados. Veja os materiais que você tem aí, revistas, jornais, panfletos, que tenham figuras que você possa criar em cima dela. Ah, mas eu não tenho nenhuma figura aqui, não tem nada que eu possa recortar. Você tem algum material que você possa colorir, uma hidrocor, lápis de cor, uma aquarela? Brinca com isso também, compõe as suas próprias figuras. E se tiver esse efeito, principalmente da aquarela, dessa tinta que vai escorrendo, que vai borrando um pouco dessas demarcações, fica mais interessante ainda a sua produção. Ah, se você quiser também, você pode mesclar a fotografia da lua que você fez no primeiro dia com essas composições. Fica super bacana. Você pode brincar também a partir das obras Intuição e Doce Alma, na qual o artista ele brinca com esses formatos de rostos. Então, você pode recortar um olho de um personagem, um cabelo de outro, compor esse rosto numa ideia de mosaico, né? Com diferentes cores, texturas, tamanhos, formas. E uma última proposição que a gente pode pensar é a composição de cenários, dessas perspectivas dialogam com a lua, com as árvores, com a natureza, com a noite, né? Com os objetos, com os brinquedos que a gente tem perto aí. Então, componha também uma cena com esses objetos e com esses brinquedos que você tem aí por perto. Nossa proposta é que você possa imaginar e criar outras narrativas a partir dessas exposições. E não deixe de conferir a exposição do Nelson Hartmann na galeria virtual do Sesc RS, acessando o site do Sesc. E também fique por dentro de todas as programações que teremos ao longo do ano nas artes visuais, no cinema, na literatura e de toda a programação oferecida do Sesc em Casa com você. Por hoje me despeço. Nos vemos numa próxima oportunidade falando sobre a arte e educação. Grande beijo! Tchau, tchau!